Métricas. O que são métricas? São dados sobre a performance do anúncio. Então, quando a gente roda uma campanha, o Facebook ele gera alguns dados e apresenta para a gente sobre como está performando aquele anúncio. Então, a pergunta que sempre acontece é qual que é a melhor métrica? O que eu tenho que ver? Então, assim, a gente vai dar uma olhada aqui, eu vou falar o que a gente usa aqui, como que a gente aplica, qual que é o princípio que eu tenho para definir as minhas métricas, mas, assim, não é um bicho de sete cabeças, não precisa ser nada anormal. A métrica é nossa amiguinha, a gente tem que usar ela a nosso favor. Se você está vendo essa aula e a segunda aula de métrica que você está vendo aqui, independente da plataforma, de qualquer curso que seja, eu atualizei a aula de métrica assim. Eu fiz uma aula para uma turma de mentoria e eu vi que o conteúdo ficou muito melhor, aí eu resolvi atualizar essa aula. Se você já assistiu, assiste de novo, porque essa aula vai estar mais completa que a aula anterior. O conteúdo basicamente no começo vai ser o mesmo, mas depois eu vou para o gerenciador de anúncio e a gente vai mudar umas coisas. Se é a primeira aula de métrica que você está vendo comigo, eu sou o José Thiago e continuo assistindo aí. No gerenciador tem 1 zilhão de métrica, então assim, a gente tem vários tipos de métrica, apresentam vários dados, tem muita coisa lá para a gente, quando a gente abre o gerenciador, disponível para a gente coletar de dados. O que é importante a gente saber? Esses milhões de métricas que o Facebook apresenta, você não tem necessidade de saber de todas, nem precisa saber, você tem que saber só as mais importantes para você. Então, o que a gente vai definir como métrica relevante para a gente? Basicamente, é a métrica que vai ser mais importante dentro do nosso objetivo de tráfego. Eu comecei a rodar uma campanha, qual que é meu objetivo de tráfego? Objetivo XPTO, objetivo de alcance. Então, como meu objetivo de alcance, eu tenho o objetivo do quê? De mostrar meu conteúdo para mais pessoas. Então, isso é um dado relevante para mim, o alcance da campanha. Qual que é o segundo? Meu CPM, que é o custo por 1000 visualizações. Eu preciso ter um anúncio relativamente barato. Então, as métricas mais importantes são as métricas mais importantes para a gente, para o nosso anúncio, de acordo com o objetivo de tráfego que a gente tem. Então, por isso que é bom você saber quais são as métricas, aonde elas estão, para você olhar para o seu anúncio, bater o olho e ir otimizando ele. Mas não necessariamente você tem que saber de todas as métricas. Falar, nossa, eu sei todas elas, eu bato o olho, eu virei o melhor analista de métricas. Não, você tem que saber o que é mais relevante para você dentro daquela campanha que você está rodando. Então, eu tenho aqui nesse textinho, o princípio mais ou menos que eu uso, foi o que eu usei na primeira aula, eu vou usar ele ainda, aí depois eu vou para o gerenciador. Mas assim, o que a gente define primeiro? Assim? A gente tem que definir as nossas metas, as nossas métricas principais e as nossas métricas secundárias. Por que eu faço isso? Porque eu entendo que alguns dados são muito relevantes e outros eles colaboram para a melhora do anúncio, mas eles não são os dados fundamentais para eu otimizar ou para eu ver se esse anúncio está performando bem. E por que eu faço isso? Porque se eu quiser olhar todos os anúncios, às vezes eu atualizo, eu corro atrás de melhorar alguma métrica secundária e ele não vai me dar resultado. De repente ele até encarece ou ele diminui um pouco da minha performance da métrica principal, que é o que eu estou objetivando com aquele anúncio. Então, por isso que a gente tem sempre que definir o que são as métricas principais, qual é essa métrica principal, que é baseada no objetivo de tráfego, e qual que é a métrica secundária que colabora para a minha métrica crescer, ou para o meu anúncio melhorar, para ele ter uma performance muito melhor. Então, assim, o que a gente tem que entender é isso, assim, defina uma métrica primária, defina uma métrica secundária. Em cima dessas duas a gente vai trabalhar, e aí, lógico, tem mais fatores que vão influenciar, você pode também ir encontrando isso vai variar de acordo com o seu anúncio, você vai trabalhando isso e melhorando. Mas vamos focar primeiro nessa principal e nessa secundária. Depois disso a gente vai otimizando ele. Eu vou dar um exemplo aqui. O primeiro exemplo que eu queria dar é um anúncio de conversão. Quando a gente faz um anúncio de conversão, qual que é o nosso objetivo? É que a gente converta essa pessoa, seja numa compra, seja num cadastro, numa landing page. A gente está objetivando essa conversão da pessoa. A pessoa ir lá, clicar no botão e converter em algo para a gente. Então, o que é importante para mim nesse caso? Assim, os meus números de conversão são importantes, o meu custo por conversão é importante, o valor gasto também, quanto que eu estou gastando para mim é importante eu entender. Mas basicamente assim, se eu entender o número de conversões que eu estou tendo, então tá, eu estou tendo 100 conversões por dia. E o meu custo por lead ou o meu custo por resultado aqui, ele está barato, vamos supor, está R$1, ou ele está R$10. Então, assim, de repente, R$10 é um preço ok para mim dentro do público que eu tenho, dentro da qualificação que eu quero. Então, isso daqui, assim, eu vou ver o número de conversões e eu vou ver o custo por resultado dessas conversões. Se tiver suficiente para mim, tá ok. Então, assim, eu tenho uma conversão boa,
eu estou tendo um valor legal também, não está saindo fora do orçamento que eu defini lá, e o valor gasto está dentro do que eu quero. Então, isso daqui para mim é importante, tipo assim, eu tenho que ver, porque no caso aqui não adiantaria nada. Aí eu vou descer para as métricas secundárias. O meu alcance, que é quantas pessoas estão vendo o meu anúncio, e depois o CPM, que é o quanto custa para eu mostrar para 1.000 pessoas. Essas métricas são importantes também, mas não adianta nada eu querer que o meu anúncio apareça para mais pessoas e eu otimizar, de repente, um público aqui só para alcançar mais pessoas e o meu número de conversão abaixar, ou o meu custo por conversão, meu custo por resultado subir muito. Então, se eu objetivar que eu quero alcance, de repente eu perco a mão nas primeiras aqui, que é o mais importante para mim. Então, por isso que a gente tem que dar uma olhada. Esse CPM, que é o custo por 1.000 impressões. Isso daqui, para mim, é importante, porque de repente, se ele tiver muito caro, eu estou pagando R$80 aqui, pode indicar que eu tenho um público muito restrito, público pequeno. Então, na hora que eu for fazer meu anúncio, eu falo, não, se as conversões não estiverem boas na quantidade que eu quero, com um custo muito alto, eu olho meu CPM. Aí o meu CPM está muito caro também, então provavelmente seja por conta do meu público. Então, eu vou melhorar esse público, vou aumentar ele um pouquinho, para ver se eu tenho mais conversões e se eu abaixo um pouco o preço do lead. Se for tudo isso aqui, o meu CPM não está caro, minha conversão está cara, o meu número de conversões está baixa, e o meu alcance está alto e o meu CPM também está bem baixinho. O que acontece? Muito provavelmente o meu anúncio, o meu criativo não está tão bom assim, não está falando com as pessoas que eu quero. Então, assim, eu mostro para muita gente, o meu custo está barato, mas as minhas conversões e o meu custo por resultado não está satisfatório para mim. Então, eu preciso entender essas secundárias, porque eles vão me dar padrões para eu entender e otimizar meu anúncio baseado nas principais. Então, se eu preciso, uma trabalha a favor da outra. É isso que é o mais importante da gente entender. Você bater o olho e falar, então tá, o meu tá acontecendo isso, mas qual que é o fator que colabora para esse problema aqui, vamos chamar assim. Então, a gente tem isso daqui trabalhando junto. Eu deixei outro exemplo aqui que é de alcance. Alcance é quando a gente quer alcançar o maior número de pessoas possível. Então, a gente vai fazer um anúncio e a gente quer que pulverize a nossa mensagem para o máximo de pessoas. Então, assim, o que é importante para mim? É o meu alcance, de fato, quantas pessoas estão vendo, e o meu CPM, que é o custo por 1.000. Eu sabendo disso, se o meu alcance estiver muito baixo, de repente o meu público não está legal. Eu preciso aumentar esse público lá, está muito restrito. Se o meu CPM estiver muito caro também, muito provavelmente seja uma culpa do custo. Mas o que eu vou ver aqui, e talvez essas métricas secundárias, elas digam muito sobre o meu criativo, não necessariamente sobre o meu anúncio, a otimização dele, apesar que influencia. Porque assim, se eu tenho um alcance muito bom e um CPM baixinho também, que é o ideal para a gente, se a minha taxa de cliques no link estiver baixa, fala quantos rodou para 100.000 pessoas e teve 10 cliques no link. Então assim, meus cliques no link foi bem pouco. Então, de repente, eu preciso melhorar alguma coisa aqui que está acontecendo, que não está, a minha mensagem não está clara, as pessoas não estão se envolvendo comigo a ponto de apertar o botão de saiba mais, de cadastre-se ou algo do tipo, e visualizar alguma coisa em outro lugar. E a taxa de visualização no caso de vídeo. Então, isso daqui eu também vou mostrar ali no gerenciador, mas assim, eu consigo traquear 50%, 75% e 95% do meu vídeo de taxa que é assistido. Se isso daqui estiver muito baixo, eu falo, não, então tem alguma coisa de errado. As pessoas não estão nem interessadas em assistir o meu vídeo, metade do vídeo, por exemplo. Então, assim, essas métricas aqui são relevantes, mas talvez elas digam muito mais sobre o meu criativo do que propriamente as configurações que a gente mexeu no gerenciador de anúncios. É importante que eu veja essa daqui e que eu analise isso, porque isso daí também vai dizer sobre a geração de mais, a gravação de mais criativos. Então, um criativo que não funcionou bem, a gente olha e fala, isso daqui não está conectando com a audiência, melhor a gente pensar em outro criativo, roteirizar algo novo. Não vai funcionar tão legal, não funcionou, não deu bom. Próximo passo. Tanto que assim, geralmente eu faço um anúncio de alcance para poder fazer um teste de criativo, de mensagem, como que está a narrativa, e depois eu pulo para os outros objetivos de tráfego ou de conversão. Mas basicamente é isso. Agora eu vou lá no gerenciador para a gente ver o que tem de diferente lá. Bom, aí no gerenciador a gente tem o quê? A parte de orçamento. No caso desse daqui, o meu orçamento vai ficar no conjunto de anúncio. Então aqui está o meu orçamento, quanto que eu estou gastando diariamente, que eu consigo ver. Isso é importante eu estar sempre olhando ele, porque pode ser que você tenha mudado algo e aí colocou um valor muito alto ou colocou um valor muito baixo, as conversões estão boas. Então, tá sempre com isso daqui na ponta do dedo, assim, é importante. O valor gasto, que é quanto que eu já gastei até o momento, e aí vem meu resultado, que aqui no caso é de alcance, o meu alcance. Então, assim, isso daqui de resultado ele vai mudar também de acordo com o seu objetivo de tráfego.
Esse caso aqui é um anúncio de alcance, então o resultado dele vai ser sempre alcançar mais pessoas. Então, se fosse de conversão, e aí esses resultados seriam conversões, esses resultados seriam mensagens. Se eu desativo aqui, provavelmente tem a outra. Tá aqui, os meus resultados, quando eu tiro os outros anúncios que eu tenho, então, assim, meu resultado aqui é para alcance, esse daqui é para conversa de mensagem iniciada, esse aqui é engajamento com publicação, alcance, clique no link. Então, o resultado aqui, ele vai variar de acordo com o seu objetivo de tráfego. Então, isso daqui é bom a gente deixar também para a gente estar olhando, porque assim a gente vai ter conversão, vai ter só visualização da página de destino. O resultado é o que importa para a gente, quando a gente vai ver esse resultado lá na ponta do lápis, né? Quantas pessoas estão clicando, quantas conversas estão sendo iniciadas. Então, isso é importante também. Depois a gente tem alcance, que é onde, assim, quantas pessoas estão sendo, única pessoa assistindo aquele anúncio, vendo aquele anúncio, e a impressão são as pessoas, quantas vezes ele aparece, inclusive para a mesma pessoa. Então, pode acontecer de eu ter um anúncio aqui, vamos supor, com 1.000 e tenha 2.000 impressões. Então, ele apareceu 2 vezes para a mesma pessoa. Então, é importante a gente dar uma olhada também na impressão. De repente, você não quer que o anúncio se repita, que ele passe por mais pessoas. Então, a nossa frequência de anúncio tem que ser uma. Isso a gente consegue alterar também na hora que a gente está criando o anúncio. Custo por resultado, nesse caso aqui ficou meu resultado, é o custo por 1.000 pessoas alcançadas. Então, aqui está 10,55, isso daqui eu tenho que ver. No caso de cliques no link, mensagem enviada, o meu custo por resultado também sempre vai ser baseado, pautado pelo meu objetivo de tráfego. Depois a gente vem no CPM, que é o custo por 1.000 impressões, que eu falei. Isso daqui é importante a gente estar dando uma olhada também para a gente saber quanto custa para eu mostrar minha mensagem, meu criativo para as pessoas, para 1.000 pessoas. Então, eu deixo ele aqui. Tem valor, isso é importante também, se tem valor caro, tem valor baixo, não sei, tudo depende da sua conta. Por mais que eu fale, aqui para mim um CPM bom, um CPM de R$10. Na sua conta isso vai variar, porque o seu público é diferente, a sua comunicação é diferente, de contas para contas isso varia muito. Então, não tem um valor básico, é igual o custo por resultado, que a gente pode falar que é o custo por lead. Não tem um valor base, assim, e também não fique se baseando no valor de outras pessoas. De repente, algum mentor, algum player grande do mercado, fala assim, não, ele paga R$2 no lead, ele paga R$5 no lead, ou ele está pagando 15. O seu lead vai ter um custo que é proporcional e só seu, assim. Você vai otimizar em cima dele, você vai trabalhar em cima dele, mas você não adianta se basear no custo do lead de outra pessoa. O seu vizinho vai ter um custo de lead diferente e você não consegue otimizar, porque você não tem a mensagem dele, você não tem o público dele, você não está na pele dele. Então, assim, você tem seu lead e azar que as outras pessoas falam de quanto custa o lead. Foca no seu lead, porque não existe preço de lead. Não é tipo gasolina, que você vai lá e num posto custa R$5,60, no outro custa R$6, no outro custa R$6,50. Tem essa pouca variação de preço. O preço do lead varia de cada pessoa para pessoa. Tem pessoa de 50 centavos, tem pessoa de R$200 o lead. Tudo vai variar. Então, assim, encontre o seu preço do lead, o seu ideal, e vá trabalhando em cima dele. Eu não tenho custo de lead, eu não sei quanto é, pensa no seu, assim, qual que é o meu ideal para eu começar a trabalhar? É R$5. Então, assim, eu vou trabalhar para buscar um lead de R$5. Eu fiz um lead de R$5, mas as pessoas estão muito desqualificadas. O que eu vou fazer? Direcionar melhor esse anúncio, eu vou melhorar ele um pouco, eu vou ser um pouco mais detalhado de como eu seleciono essas pessoas. Talvez o meu lead encareça um pouco. Chegou nos R$10, mas é um público ok. Então, eu tenho um lead de R$10, que é o público que eu quero. Eu encontrei o lead que eu quero com os posicionamentos, as qualificações, o detalhamento que eu quero desse lead. Então, sempre vai girar ao redor do que você quer para o seu lead. Então, você escolhe o valor e você vai trabalhar em cima dele. Por isso que não adianta a gente ficar se baseando no valor de mercado, quando as pessoas estão pagando. Então, assim, defina mais ou menos um piso para você ter de lead e um teto, e você vai otimizar suas campanhas sempre nesse meio termo, assim. E é bom você escolher, porque um lead barato não significa que vai ser um lead desqualificado, um lead caro também não significa isso. Você tem que achar onde está o seu meio termo. E aí campo de batalha, entender onde é que está o seu lead, qual que é o preço dele. E vale para as outras métricas também, para CPM, para CPC, que é o custo por clique no link. Isso daqui ele vai variar. Tem CPC de R$1, tem CPC de 8, como está esse daqui. Então, a gente não se apega às métricas do mercado, a gente tem que entender quais são as nossas, e a gente só vai fazer isso no gerenciador de anúncio e criando anúncio. E quanto mais na batalha, se tiver mais, você vai aprender sobre isso. Então, a gente tem o CPC, depois a gente tem esse porcentagem de valor gasto, não é tão relevante assim, mas eu gosto de ter. Aí a frequência, que eu falei aqui, anterior, a frequência está aparecendo, então, para mim, os meus anúncios uma vez para cada pessoa. Se tivesse 2, as pessoas estariam vendo 2 vezes o meu anúncio por dia. Visualização da página de destino,
sempre a página tem que estar com o pixel instalado. Já falei em uma das outras aulas aqui, mas assim, instalou o pixel na página, aí o Facebook consegue entender que a pessoa clicou, o pixel fala assim, a pessoa veio aqui mesmo, clicou no link, chegou aqui, tá tudo certo, a pessoa clicou mesmo, a pessoa tá rodando a página, vai fazer cadastro, cadastrou. Ele faz isso. Então assim, só que tem que estar com o pixel instalado. A gente tem os cliques únicos no link, então assim, quantas pessoas, às vezes a gente tem um anúncio rodando e tem aqui 10 cliques no link e aí tem 5 cliques únicos. Então vamos supor, cada pessoa clicou 2 vezes no mesmo link, ou uma pessoa ficou clicando 5 vezes no link lá. Então isso pode acontecer também. Então eu sempre coloco cliques no link único e cliques no link, para eu ver qual a diferença que está de um para outro. Aí a gente tem o custo por visualização da página de destino. Nesse caso aqui, como não está instalado o pixel, está indo para outro lugar, não tem meu pixel lá. E aqui vem a parte importante, que é o custo da reprodução de vídeo. Isso daqui de reprodução 95%, 75%, 50% foi o que eu falei no começo, o quão bom, o quão intencional o nosso anúncio tá. Se eu tiver um anúncio aqui nesse daqui rodou para 800 pessoas, então tem 33 pessoas assistindo 50, 30, 75, 27. Se a gente for analisar, por mais que assim, mas 800 assistiram, mas a taxa sempre vai ser menor de quem assiste o vídeo até 95%. Uma das coisas importantes é, se 33 assistiram 50 e 27 chegaram até 95, a perda aqui foi bem pequena, a gente perdeu 6 pessoas só no caminho. Então, isso aqui é interessante a gente saber. As pessoas começaram a assistir, está interessante para ela. Então, assim, até 75 foram 3, depois mais 3. A perda é muito pouca. O ruim é quando a gente tem um anúncio, vamos supor, no 50% tem 100 pessoas, no 75 tem 20 e no 95 tem 3 pessoas. Então, assim, era interessante, começou a cair, caiu. Então, a gente entende isso até para a gente ver. Se tiver muito discrepante, vamos por 100 mil pessoas e 30 assistindo, o anúncio não está legal, o criativo não está bom. Então, o que a gente faz é otimizar esse criativo para a gente melhorar essa taxa aqui de quanto a gente está retendo as pessoas para ver a nossa mensagem. Porque o criativo quase sempre, ainda mais de alcance, é quando a gente vai tentar passar a nossa mensagem, chamar a atenção da pessoa, chamar ela para vir para o perfil. Então, é importante a gente entender essas métricas aqui para a gente poder melhorar o nosso criativo. Mas eu acho que ela diz mais pelo criativo do que propriamente uma otimização dentro do gerenciador de público e afins. Aqui, por último, não menos importante, tem o curso por mensagem, que é quando eu faço uma mensagem, seja para WhatsApp ou seja para direct, eu mando a pessoa lá e eu vejo quanto está custando isso daqui. Então, vamos supor, cada mensagem iniciada me custa R$5. Então, cada vez que eu vou prospectar um cliente, custa R$5 para mim. E em cima disso daqui, a gente consegue também montar muito melhor nossas campanhas. Então, para eu conversar com 10 clientes, eu tenho que colocar R$50. Vai me custar R$50. Então, a gente sempre vai estar vendo essas métricas e melhorando em cima dela. Para quem trabalha com produto 1 a 1, consultorias e coisas do tipo, isso daqui é interessante deixar sempre ativo para você ver quanto está custando iniciar uma mensagem, que assim, é um prospecto de cliente que você tem. E basicamente é isso, assim, as métricas elas vão ficar sempre disponíveis, você tem a opção de vir aqui em relatórios e configurar as métricas que você quer, você tem que personalizar colunas aqui, mas o mais importante é não se apegue às métricas que de repente alguém do mercado está te passando, você tem que entender elas, mas defina primeiro, sempre, qual é a sua métrica principal, assim, o que você quer, em cima do seu objetivo de tráfego você quer o quê? Aí em cima dela você assim, o que influencia no meu objetivo de tráfego para eu analisar esse daqui e otimizar ele. Definindo essas duas, aí você já olha no gerenciador, não vai ficar um bicho de 7 cabeças e depois você vai entendendo muito melhor. Você não tem a obrigação de saber tudo, mas é ideal que você entenda o que está acontecendo dentro do seu gerenciador de anúncios. Certo? Show de bola, até a próxima. Qualquer dúvida, manda lá no @José Thiago.